Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em Humano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Ear, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 231, vamos ler Jeremias capítulo 8, Ezequiel capítulos 37 e 38 e Provérbios capítulo 14, versículos de 33 a 35. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link da descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai ser avisado todos os dias que sair um episódio novo, o que é bem legal. Aliás, falando de coisas legais, hoje é o dia 231, ou seja, 1, 2, 3 ao contrário. Ou não, mas parece. Enfim. Vamos ler Jeremias 8, Ezequiel 37 e 38, que vai falar do Vale dos Ossos, das Duas Varas, e da profecia contra Gog. E se você não o conhece, hoje você vai conhecer. E depois vamos ler Provérbios 14, versículos de 33 a 35. O livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Então, oráculo do Senhor, tirarão de suas tumbas os ossos dos reis de Judá, os ossos de seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém. E os estenderão ao sol, à lua, aos astros do céu, a quem amaram, a quem serviram, a quem seguiram, a quem consultaram, a quem adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados, jazerão como esterco no campo. A morte será preferível à vida para todo o resto, para os sobreviventes dessa raça perversa, em todos os lugares por onde os dispersei. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Não querem converter-se. Dize-lhes: assim diz o Senhor. Não se levanta aquele que caiu, não volta aquele que se foi. Então por que este povo de Jerusalém apostatou irrevogavelmente? Ele se firma na rebelião e se nega a converter-se. Escutei atentamente. Não dizem a verdade. Ninguém se arrepende de sua maldade, dizendo: o que fiz? Todos voltam a seus extravios como o cavalo que se lança à batalha. Mesmo a cegonha no céu conhece seu tempo. A rola, a andorinha, a grou voltam pontualmente na sua hora. Mas meu povo não compreende a ordem do Senhor. Por que dizeis: somos sábios, temos a lei do Senhor? Ela foi falsificada pela pena falsa dos escribas. Pois ficarão confusos os sábios, e se espantarão e cairão prisioneiros. Rejeitaram a palavra do Senhor. De que lhes servirá sua sabedoria? Por isso entregarei vossas mulheres a estranhos, e vossos campos aos conquistadores. Porque do primeiro ao último só buscam o lucro. Profetas e sacerdotes se dedicam à fraude. Pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo, dizendo: vai bem, muito bem, e não vai bem. Envergonham-se quando cometem abominações. Não se envergonham nem conhecem o rubor, pois cairão com os outros caídos, tropeçarão no dia de contas. Oráculo do Senhor. Se tento colhê-los, oráculo do Senhor, não há cachos na videira, nem figos na figueira. A folha está seca, eu os entregarei à escravidão. O que fazemos aqui sentados? Reunamo-nos, entremos nas praças fortes para morrer aí, porque o Senhor nosso Deus nos deixa morrer, nos dá a beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Esperamos melhoria e não há bem-estar. Na hora de curar-se, sobrevém o delírio. De Dan se escuta o bufar dos cavalos. Quando relincham os corcéis, estremece a terra. Chegam e devoram o país com seus habitantes, a cidade com sua população. Eu envio contra vós serpentes venenosas, contra as quais não adiantam encantamentos. Elas os picarão mortalmente. Oráculo do Senhor. Pranto do profeta. O pesar me oprime. Meu coração desfalece ao ouvir de longe o grito de socorro da capital. Não está o Senhor em Sião? Não está aí seu rei? Não me irritaram com seus ídolos, ficções importadas?
Passou a colheita, acabou o verão, e não recebemos socorro. Pela aflição da capital ando aflito, artesanado de espanto. Não resta bálsamo em Galaade, não restam médicos. Por que não se fecha a ferida da capital do meu povo? O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Os ossos e o espírito. A mão do Senhor se apoiou sobre mim, e o Senhor me levou em espírito, deixando-me num vale totalmente cheio de ossos. Ele fez que eu os passasse em revista. Eram muitíssimos os que havia na concha do vale. Estavam ressequidos. Então ele me disse: Filho de Adão, poderão esses ossos reviver? Respondi: Tu o sabes, Senhor. Ele me ordenou: Profetiza assim a esses ossos. Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor a esses ossos: Vou infundir em vós espírito, para que revivais. Enxertarei tendões em vós, e vos farei criar carne. Esticarei sobre vós a pele, e vos infundirei espírito, para que revivais. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei o que me fora mandado, e enquanto profetizava, ressoou um trovão. A seguir houve um terremoto, e os ossos se juntaram, osso com osso. Vi que estavam cobertos de tendões, que haviam criado carne e tinham a pele esticada, mas não tinham alento. Então ele me disse: Profetiza ao alento. Profetiza, filho de Adão, dizendo ao alento: Isto diz o Senhor. Vem, alento dos quatro ventos, e sopra nestes cadáveres, para que revivam. Profetizei o que me fora mandado. Penetrou neles o alento. Reviveram e se puseram de pé. Era uma multidão imensa. Então me disse: Filho de Adão, esses ossos são toda a casa de Israel. Aí os tens, dizendo: Nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança se apagou, estamos perdidos. Por isso profetiza, dizendo-lhes: Isto diz o Senhor. Vou abrir vossos sepulcros, vou tirar-vos de vossos sepulcros, povo meu, e vou levar-vos à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros, quando vos tirar de vossos sepulcros, povo meu. Infundirei meu espírito em vós para que revivais, e vos estabelecerei em vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. As duas varas. O Senhor me dirigiu a palavra. E tu, filho de Adão, pega uma vara e escreve nela Judá. Pega depois outra vara e escreve nela José. Junta uma com a outra, de modo que formem uma só vara e fiquem unidas em tua mão. E quando teus compatriotas te perguntarem: Explica-nos o que queres dizer? Responde-lhes: Isto diz o Senhor. Vou pegar a vara de José e juntá-la com a vara de Judá, de modo que formem uma só vara e fiquem unidas em minha mão. Pega na mão as varas escritas e mostra-as, dizendo-lhes: Isto diz o Senhor. Eu vou recolher os israelitas das nações para onde partiram. Vou congregá-los de todos os lugares e vou repatriá-los. Farei deles um só povo em seu país, nos montes de Israel, e um só rei reinará sobre todos eles. Não voltarão a ser duas nações, nem desmembrar-se em duas monarquias. Não voltarão a contaminar-se com seus ídolos e fetiches e com todos os seus crimes. Eu os livrarei de seus pecados e prevaricações, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, o único pastor de todos eles. Caminharão segundo meus decretos e cumprirão meus preceitos, pondo-os em prática. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Aí viverão para sempre, eles e seus filhos e seus netos, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, aliança eterna farei com eles. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei entre eles meu santuário para sempre. Terei minha morada junto a eles, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que consagra Israel, quando meu santuário estiver entre eles para sempre. Oráculos contra Gog. Capítulo 38. Contra Gog,
Escatologia. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, confronta-te com Gog, chefe e caudilho de Mosoque e Tubal, e profetiza assim contra ele. Isto diz o Senhor. Aqui estou contra ti, Gog, chefe e líder de Mosoque e Tubal. Eu te farei mudar de rumo e te porei argolas na mandíbula. Farei que saias à luta, tu e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos bem equipados, uma milícia imensa com escudos e adargas, todos empunhando a espada. Pérsia, Cute e Fute vão com eles, todos com escudos e elmos. Gomer e todas as suas tropas, Bet-Togorma, o norte distante, com todas as suas tropas, tropas inumeráveis te seguem. Em pé de guerra, prepara-te, com toda a milícia que recrutaste, mantendo-os alerta. Depois de muito tempo, te passarão em revista. Ao terminar os anos, invadirás uma nação, resgatada da espada, reunida de muitos países nos montes de Israel, que foram deserto perene. Foram tirados dentre os povos e habitam todos confiados. Mas tu te levantarás como borrasca, avançarás como nuvens até cobrir o país. Tu, com todas as tuas tropas e incontáveis tropas aliadas. Isto diz o Senhor. Naquele dia terás pensamentos e planejarás planos perversos. Invadirei um país aberto e atacarei o povo pacífico que habita tranquilo em cidades sem muralhas, sem ferrolhos e sem portas, para saquear e levantar-me com os despojos, para estender a mão para as ruínas repovoadas. Atacarei um povo recolhido dentre as nações, que se dedica ao rebanho e às propriedades e habita no umbigo do mundo. Sabá e Dadã, os mercadores de Tarsis e todos os seus traficantes te dirão: vieste saquear? Recrutaste tua milícia para te levantar com os despojos, para roubar prata e ouro, para arrebatar gado e propriedades, para te levantar com ricos despojos? Pois bem, filho de Adão, profetiza contra Gog. Isto diz o Senhor. Naquele dia, quando meu povo Israel habitar tranquilo, tu despertarás, e virás do teu território, do norte distante, com tropas aliadas incontáveis, todos montados a cavalo, uma grande milícia, um exército imenso. E atacarás meu povo Israel, como nuvens, até cobrir o país. No fim dos anos, eu te trarei contra meu país, para que as nações me reconheçam, ao verem minha santidade atuando sobre ti, Gog. Isto diz o Senhor. Tu és aquele de quem falei antigamente por meio de meus servos, os profetas de Israel. Já então profetizaram durante anos que eu te traria contra eles. Naquele dia, quando Gog invadir a terra de Israel, oráculo do Senhor, brotarão minha cólera e minha indignação. No fogo de minha fúria e em minha paixão, eu juro. Naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Tremerão diante de mim os peixes do mar e as aves do céu, os animais selvagens e os répteis do solo, e todos os homens da superfície da terra. As montanhas desmoronarão, as rochas íngremes cairão e as muralhas ruirão. Chamarei contra ele a espada, oráculo do Senhor, e a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Pleitearei com ele com peste e com sangue. Farei que chovam trombas d'água e granizo, fogo e enxofre sobre ele, suas tropas e suas incontáveis tropas aliadas. Mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me darei a conhecer a muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 33 a 35. Em coração prudente habita a sensatez. Mesmo no meio de nécios, ele se dá a conhecer. A justiça faz prosperar uma nação. O pecado é a infâmia dos povos. O rei favorece o ministro hábil, descarrega sua ira sobre o indigno. Pai do céu, nós vos louvamos e glorificamos. Vós sois bom, vós sois nosso Pai. Te agradecemos muito. Senhor, tu revelaste teu coração a nós e nos chamaste de volta a ti. Tu que podes ressuscitar os mortos, tu que venceste a morte, para que a morte não vencesse a nós. Pedimos que envies aquele Espírito, o Espírito que veio sobre os ossos secos, como Ezequiel profetizou, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o Espírito que deste aos apóstolos e que dás a nós, teus filhos.
Pedimos que vosso Espírito Santo nos traga vida, especialmente, Senhor, nas áreas de nossas vidas onde temos mais dificuldade, onde acreditamos não ter mais esperança, que nos fazem sentir que não somos mais dignos. Senhor Deus, deixe que teu Espírito Santo venha sobre nós nessas áreas e nos traga vida, nos traga a ti, nos traga de volta para casa. Fazemos essa oração por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Ossos. Ossos é a palavra do dia hoje, né? Porque já começamos ouvindo sobre ossos lá no capítulo 8 de Jeremias. Fala lá sobre os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, dos reis de Judá, dos príncipes. Vão ser todos tirados das tumbas. E tem algo muito interessante aqui, porque sobre o que Jeremias está falando? Obviamente, Jeremias sabe, né? Ele sabe o que vai acontecer com o templo, porque o Senhor está falando para ele, mas ainda não aconteceu. A destruição de Jerusalém e do templo, aqui, na época dele, ainda não aconteceu. E Jeremias está profetizando, tipo, se segurem, preparem-se para o impacto. Agora, lá em Ezequiel, na época de Ezequiel, essa destruição já aconteceu. E a gente vai falar de Ezequiel daqui a pouquinho. Mas aqui em Jeremias ainda não aconteceu. E nossa, cara, isso é incrível. Ele fala dos ossos, que tirarão de suas tumbas os ossos dos reis de Judá, os ossos de seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, e os estenderão ao sol, à lua, aos astros do céu, a quem amaram, a quem serviram, a quem seguiram, a quem consultaram, a quem adoraram, né? Todos esses deuses estrangeiros, deuses falsos que o povo de Judá, o povo de Deus, adorava. Então, o que o Senhor está dizendo que, tá bom, então o que vai acontecer é que vocês vão ser levados às terras estrangeiras. Basicamente, tipo, vocês amaram os deuses dessas terras? Então tá, vocês serão levados às terras deles, vocês serão arrancados dessa terra, da terra que o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, deu a vocês. É isso que vocês querem? Então tá, vai lá, eu levo vocês lá. Lá vocês vão ser escravos desses povos e também escravos desses falsos deuses. Porque é assim. É assim que é com os ídolos, né? Eles nos escravizam. E quando pertencemos ao Senhor Deus, não é escravidão. A Escritura diz várias vezes que, através de Jesus tornou possível pertencermos ao Senhor como filhos e filhas. Porém, quando se trata de falsos deuses, dos ídolos que trazemos para as nossas vidas, eles nos escravizam, sim. Somos escravos das coisas às quais entregamos nosso coração, exceto a Deus, porque Deus nos traz para um relacionamento onde Ele nos levanta. Ao contrário dos deuses falsos, dos ídolos, que nos arrastam para baixo e continuam nos afundando. E aqui, Jeremias continua dizendo: por que esse povo de Jerusalém apostatou irrevogavelmente? Ele se afirma na rebelião e se nega a converter-se. E tem algo nisso que. E assim, Jeremias usa o exemplo de que mesmo a cegonha no céu conhece seu tempo. A rola, a andorinha, a grou voltam pontualmente na sua hora. E assim, se você já foi para Israel, sabe que lá é um centro migratório incrível. Eu não sei se esse é o termo correto, mas é um local onde você pode ver todas as espécies de pássaros. Não literalmente todas, né? Eu nunca vi um pinguim lá, mas muitas espécies de pássaros passam por aquela terra. E aqui Jeremias usa de exemplo que até esses pássaros sabem a hora de voltar. Por que vocês não? Por que dizeis, e isso no versículo 8, né? Por que dizeis, somos sábios, temos a lei do Senhor? Ela foi falsificada pela pena falsa dos escribas. E lembra, Jeremias continua falando sobre os falsos profetas. Aliás, ele repete o que ele tinha falado uns capítulos atrás, no versículo 11. Ele diz: pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo. Lembra que eu dei o exemplo do beijinho no machucado? Que aqui eles estão fazendo isso quando se trata de uma fratura exposta, dizendo vai bem, muito bem, e não vai bem. Envergonham-se quando cometem abominações, não se envergonham nem conhecem o rubor. Então o que o Senhor está dizendo é que eu vou ter que deixá-los cair e se machucar, porque continuam com seus corações divididos e não se arrependem, continuam se afundando. E isso é extremamente triste, porque sabemos que nós mesmos podemos ser assim. Podemos, assim como eles, entregar nossos corações a ídolos que prometem tudo e não entregam nada. Eles prometem tudo e tomam tudo. E essa passagem é realmente muito triste e difícil para nós. Porém, na leitura de Ezequiel, no capítulo 37, temos palavras de esperança. Lembra que Jeremias está profetizando antes da queda, da destruição de Jerusalém.
Mas Ezequiel está profetizando depois. Ou seja, na época dele, não tem mais casa para voltar. Não tem mais Judá, não tem mais Jerusalém. Acabou. Foi tudo destruído. A cidade, o templo, tudo, tudo. Acabou. E é nesse contexto que ele tem essa visão incrível, no capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, onde o Senhor diz, e assim, é um vale de ossos secos, ou seja, não tem nada vivo lá, é só morte, né? Ossos não têm futuro, somente passado, sabe? É algo que já se foi, que já acabou. E aí o Senhor diz: profetiza minhas palavras a esses ossos, e eles se juntarão e levantarão. Depois continue falando, e o Espírito Santo e o sopro da vida virá a eles. E ele faz isso, e daí diz lá, né? Profetizei o que me fora mandado. Penetrou neles o alento, reviveram e se puseram de pé. Era uma multidão imensa. E daí o Senhor diz: esses ossos são toda a casa de Israel. E aí eles dizem: nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança se apagou, estamos perdidos. E assim, sinceramente, né? O povo exilado na Babilônia tá vendo que agora já era, não tem mais Jerusalém, eles não têm mais para onde voltar. Acabou, tá tudo perdido, assim como um monte de ossos. Porém, o Senhor vem e diz: eu prometo, infundirei meu espírito em vós para que revivais, e vos estabelecerei em vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Lembra que Deus usou a Babilônia não para destruir seu povo, mas para chamá-los de volta a ele. Deus usou o que se parece com uma completa destruição para converter seus corações para que eles possam saber e que nós também possamos saber que ele é o Senhor, o eterno Deus vivo e verdadeiro. E é isso que esse Vale dos Ossos Secos representa. E é isso que essas duas varas também representam. Uma é Judá, a outra é Israel. Ele chama de Israel de José porque era uma forma de se referir ao reino do norte, né? Ezequiel segura elas em uma mão só, fazendo delas uma, e diz: eu restaurarei todas as nações. E ele fala do rei Davi também, né? E essa parte aqui é uma das razões pelas quais as pessoas estavam esperando a vinda do Messias. No versículo 24 do capítulo 37 diz: meu servo Davi será seu rei, o único pastor de todos eles. E lembra que, ao esperar pelo Messias, ao esperar pelo Cristo, que é a mesma coisa, né? O ungido, eles estão esperando o cumprimento dessa promessa que aparece no capítulo 37 e em outros lugares também. Do futuro rei da linhagem de Davi, que seria o ungido, que seria o único pastor de um só povo, o único rei de um só reino. E acredito que nas próximas semanas a gente já vai entrar no próximo interlúdio messiânico com o Evangelho de Mateus, e nele vamos ver muito claramente a forma como Mateus vê Jesus, que ele reconhece completamente que Jesus é o verdadeiro cumprimento dessa promessa, que Jesus é o Messias, ele é o rei que veio restaurar o reino. E lembra que o reino do norte, ele foi completamente destruído, né? Eles se perderam para sempre. Porém, em Jesus Cristo, o reino será reestabelecido com ele como rei, como ungido, como o eterno Davi, o Davi perpétuo. Ele vai reunir todos os povos para si e restaurar o reino de Israel através do cristianismo. Isso é simplesmente incrível. Agora, a última coisa. Na leitura de hoje ouvimos sobre Gog. E amanhã vamos ouvir também. Hoje vimos a profecia contra Gog e amanhã vamos ver a queda de Gog. E aí você se pergunta, quem é Gog? E a resposta é: não sabemos. Bom, é um mistério, é um mistério. Então, não há muitas informações sobre quem é Gog. Ele poderia ser Nabucodonosor, poderia ser a região de Magog, poderia ser a Babilônia também, mas ninguém chegou num consenso ainda, é um grande mistério. E é isso que eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem pesquisar sobre o assunto, acho que seria interessante. Mas como hoje o episódio já tá grande e eu não tenho muito o que dizer sobre Gog, nenhuma sabedoria, melhor encerrar por aqui. Ai, ai, que bênção. De verdade. Ler a palavra de Deus, porque às vezes ela é bem clara, às vezes não. Às vezes pegamos para ler um tempo depois e falamos: nossa, agora eu entendo isso aqui. Talvez seja esse aqui o caso de Gog. Talvez daqui a um tempo todo mundo vai entender. Não sei. Pelo menos eu não sei, né? Talvez você saiba, e nesse caso você pode compartilhar seu conhecimento com todos nós. Porém, acima de tudo, vamos compartilhar a graça de Deus. Assim como Ezequiel, que profetizou e o Espírito de Deus veio sobre os ossos secos. Pedimos ao Senhor, através de seu Filho Jesus, que envie seu Espírito Santo para os vales de ossos secos em nossas vidas.
as áreas em que pensamos que não temos mais salvação, que não temos mais esperança. Pois sabemos que onde o Senhor está presente, sempre, sempre há esperança. E o Senhor está presente em sua vida e na minha, e portanto, há esperança. E é por isso que eu tô rezando por você e eu peço que, por favor, reze por mim. Rezem uns pelos outros, porque precisamos, né? Precisamos. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver você amanhã. Deus abençoe.